Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, sábado de carnaval, mas é dia de trabalho. Unidos do canal Vene Casagrande, nota 10. É isso, galera, bora pra cima, sabadão de carnaval, muito calor no Rio de Janeiro, mas os jogadores foram a campo. Trabalharam na manhã desse sábado lá no Ninho do Urubu e finalizaram a preparação para pegar o Botafogo nesse domingo no estádio Newton Santos, jogo 5h30 da tarde. Lembrando que a torcida será 50-50 e eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Tem mais ingressos vendidos para o setor do Flamengo, embora o Botafogo esteja jogando em casa, a gente vai trazer esses números. Tem também jogador de volta à lista de relacionados e tem jogador que vai desfalcar o Flamengo por conta da grama sintética. Tem também contratação para o Sub-20, mas já pensando no elenco profissional, e é um jogador considerado joia do River Plate. Então o Flamengo fazendo mais um movimento interessante para a categoria de base, mas pensando em um futuro próximo no elenco profissional. E a gente vai contar aqui também que BAP vetou saída de atacante. Pois é, isso tudo e muito mais no vídeo agora. Tamo junto, vamos para as informações. Galera, publiquei mais cedo aí, ó, parcial de ingressos vendidos para Botafogo e Flamengo deste domingo no Newton Santos às 5h30 da tarde pelas quartas de final do Carioca. Segundo informações passadas à diretoria do Flamengo, um pouco mais de 8.000 bilhetes foram vendidos, sendo cerca de 5.000 para o lado rubro-negro e 3.000 para o lado alvinegro. Vale lembrar que o clássico terá estádio com torcida dividida, 50-50, porque geralmente jogos lá entre o Flamengo e o Botafogo, a carga de ingressos é 90-10, 90 para a torcida do Botafogo como mandante e 10% para a torcida do Flamengo como visitante. Mas pelo regulamento do Campeonato Carioca, esse jogo tem que ser 50-50. E lembrando, quartas de final não é mata-mata, é só mata. É só um jogo. Semifinal, mata-mata, 2 jogos. E a final, um jogo só. É isso mesmo, tá? Loucuras do Campeonato Carioca. E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz provavelmente não terá De La Cruz por conta da grama sintética. A gente sabe que o De La Cruz é um jogador que requer um pouco mais de cuidado por conta dos problemas crônicos que ele tem no joelho. Então, por ser uma grama sintética, a tendência é que ele seja preservado desse duelo e fique à disposição novamente no jogo de quinta-feira pela Recopa Sul-Americana, lá na Argentina, jogo de ida. E o jogo de volta é na outra quinta, dia 26, no Maracanã. Inclusive, os ingressos já foram até colocados à venda aí, em breve vou trazer a parcial. Luiz Araújo está de volta, treinando normalmente, vai ser relacionado. Ele não entra em campo desde o dia 25 de janeiro, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense. Chegou a ser relacionado no dia 1º de fevereiro, na Supercopa, contra o Corinthians, mas não entrou em campo. Ou seja, amanhã, dia do jogo contra o Botafogo, ele vai completar 20 dias sem entrar em campo. Então, é um jogador que teoricamente está apto, tá? Eu particularmente gosto demais do futebol do Luiz Araújo. Inclusive, o BAP foi quem vetou a saída do Luiz Araújo. O presidente do Flamengo vetou, falou, ó, esquece, não há motivos para negociarmos o Luiz Araújo agora, ainda mais para um Atlético Mineiro. E eu não estou dizendo que teve negociação, que chegou perto disso, não. Na verdade, foi uma ordem até de cima. Assim, o BAP virou e falou, cara, esquece, a gente não vai nem conversar. Ainda mais os valores que estavam sendo noticiados aí, que o Atlético Mineiro iria pagar, né, 7 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, 10 milhões de euros. Gente, assim, o Flamengo não está passando fome. O Flamengo não precisa negociar um jogador da importância do Luiz Araújo, que na minha concepção, depois do Pedro, é o melhor jogador que finaliza no setor ofensivo do Flamengo. Eu não coloco o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, assim, é meia, né? Mas dos atacantes, depois do Pedro, para mim, o Luiz Araújo é o que melhor finaliza, embora seja pouco aproveitado. E muita gente anda dizendo que ele está insatisfeito, que bom.
que ele está insatisfeito. Eu não suporto jogador de futebol que tem comodismo, que aceita demais o banco de reservas. Não estou falando isso por ser jogador do Flamengo, qualquer equipe. Eu acho que um jogador de futebol ele tem que estar incomodado de estar na reserva e não estar jogando. Eu fico feliz de saber que o Luiz Araújo está insatisfeito, que ele quer mais chances em campo. Vai ser relacionado. Se vai entrar ou não é uma outra história. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo anda fazendo movimentos bem interessantes no mercado para reforçar o sub-20, mas pensando não a longo prazo, mas a curto prazo para o elenco profissional. Eu vou pegar um exemplo aí recentemente, o Ramires, lateral esquerdo do Mirassol, muito bom jogador, último ano de sub-20. Ano que vem, 2027, ele vai ser promovido ao elenco profissional e provavelmente ficará à disposição do treinador. Não sei se vai ser Felipe Luiz, mas enfim, a ideia é mantê-lo para 2027 no elenco profissional. Recentemente, o Flamengo contratou Josmar, um atacante de apenas 17 anos, inclusive é o jogador mais jovem a fazer gol na Série B com a camisa do Avaí, já estava no elenco profissional do Avaí e ele chegou, foi contratado para reforçar o sub-20, pensando em um futuro próximo no elenco profissional. E agora o Flamengo contratou Juan Sayago, um meia argentino do River Plate, 18 anos, só que esse foi por empréstimo. E aí eu vou explicar para vocês por que foi um empréstimo, mesmo sendo uma promessa argentina. Por quê? Recentemente a gente pôde ver alguns jogadores, nos últimos anos, estrangeiros contratados, com o Flamengo comprando 50% de percentual, pegando o jogador em definitivo. O que acontecia? O jogador não se adaptava ao Brasil e, gente, assim, vocês acham que é fácil? Ah, porque é jogador de futebol, tem dinheiro fácil, é fácil se adaptar? Não, cara, não é fácil se adaptar. Não é porque ele é bom jogador que ele vai se adaptar rapidamente. Eu já tive a oportunidade de ler um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso. Nesse livro eles contam o sucesso da gestão do Barcelona quando eles contratam o Ronaldinho Gaúcho. Na ocasião, o Ronaldinho Gaúcho chega para substituir o Riquelme. E o Riquelme era um jogador absurdo e não se adaptou à cidade. Enfim, tem bastidores lá e tal, não se adaptou. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que o Riquelme não se adaptou a uma cidade. Depois ele foi até para o Vila Real e acabou se destacando. Mas, enfim, é só um exemplo. É normal isso acontecer. E acontecia bastante no Flamengo quando o Flamengo contratava essas jovens promessas de países aqui do futebol sul-americano e acabava não dando certo e o Flamengo investia sem retorno. No caso do Juan Sayago, o que o Flamengo fez? Pegou por empréstimo com uma opção de compra de $1 milhão só por 50% desse jogador. Gente, um meia. Se ele performar, o Flamengo vai comprar, vai ser dono de 50% desse jogador por só R$5 milhões. E se o Flamengo for vender, pelo menos o triplo vai conseguir. Só de vestir a camisa do Flamengo, ele já super se valoriza. Então, o movimento que o Flamengo anda fazendo, pensando na categoria de base agora, mas em um curto prazo no elenco profissional, para mim é perfeito. Dispensou um monte de jogador, não precisa ter custo elevado com categoria de base. Categoria de base, sub-20, beleza, é muito bom ganhar título. Mas acho que o objetivo principal é revelar grandes jogadores para ajudar o elenco profissional ou até mesmo serem vendidos, e aí o Flamengo, o clube, ter muita receita. O Palmeiras tem muito sucesso com isso, cara. O Palmeiras está fazendo um trabalho absurdo com a categoria de base. Pega aí quantos jogadores eles já não revelaram e venderam. Olha a quantidade de dinheiro que o Palmeiras teve aí com venda de jovens promessas. Então, o Flamengo está fazendo certo. Inclusive, recentemente, tentou a contratação de Kensani, que é um absurdo de jogador do Curitiba, 17 anos, mas poderia facilmente hoje vestir a camisa do Flamengo e estar no elenco profissional. Não tenho dúvida disso. Quem assiste aos jogos vai ter a mesma opinião que eu. É um cara extremamente alto, forte, ele chega muito bem ao ataque, tem uma boa jogada aérea, chuta muito bem, tem a finalização muito boa de fora da área. Então, cara,
É um jogador que, se o Flamengo contratasse, nossa, seria um baita reforço. Mas eu acho muito difícil o Curitiba abrir mão desse jogador, porque de fato é uma joia mesmo o Kensani. Mas o Flamengo, querendo ou não, contratou uma outra joia, só que dessa vez do futebol argentino. Torcer para ele dar certo com a camisa do Flamengo e ser adquirido de maneira definitiva. O contrato dele com o River vai até 2028, tá? E o Flamengo pegou o jogador por contrato de empréstimo de 1 ano com essa opção de compra de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões por 50% do atleta. Sobre a situação envolvendo o uruguaio Darwin Núñez. Por quê? Marcelo Louco Bielsa, técnico da seleção uruguaia, pode ajudar e muito o Flamengo nessa contratação. Vou explicar todos os movimentos para que você possa entender. Primeiro, o Flamengo, sabendo da situação do Darwin Núñez, fez uma sondagem ao jogador e ao Al Hilal também. O Al Hilal quer negociar o Darwin Núñez. Ponto. O Al Hilal topa emprestar o Darwin Núñez. Ponto. A grande questão é o seguinte: o jogador tem um salário de R$ 8 milhões por mês. Isso é muito fora da realidade do Flamengo. O Flamengo não pode pagar esse valor de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Não tem conta que o Flamengo faça, que o Flamengo consiga chegar a um denominador de falar assim, beleza, eu pago os 8 milhões por mês. O Flamengo não pode pagar isso. E quando o Flamengo pegou ali o salário do Darwin Núñez, 16 milhões de euros por ano, o Flamengo já deu aquela assustada. E aí o Flamengo falou, não tenho condição de pagar isso, acabou a negociação. Só que tem uma situação que pode ser o facilitador, inclusive que pode ajudar o Flamengo na contratação do Darwin Núñez, fazendo o próprio jogador topar uma redução do salário ou tentar fazer um acordo lá com o Al Hilal para o Al Hilal pagar metade ou mais da metade do seu salário. O que acontece? Nós vamos ter a Copa do Mundo agora no meio do ano. E o técnico do Uruguai conversou com o Darwin Núñez e mostrou para ele nessa conversa a importância dele ter minutos jogados. O Darwin Núñez não foi inscrito na Liga Saudita, foi inscrito apenas na Champions League Asiática. De hoje até o primeiro jogo da Copa do Mundo, a Champions League Asiática terá apenas 6 edições, ou seja, 6 jogos. É muito pouco para um jogador que quer disputar a Copa do Mundo. E isso pode facilitar o jogador sair do Al Hilal, topar sair do Al Hilal e quem sabe vir para o Flamengo. É o Flamengo que tem uma sondagem, o Peñarol também fez algum movimento por ele, mas o Flamengo foi mais firme, foi mais concreto. Isso pode facilitar na saída do jogador do Al Hilal para vir para o Flamengo. Agora vai depender muito dele querer jogar a Copa do Mundo, vai depender muito do Al Hilal topar, quem sabe pagar ou parte do salário, ou mais da metade com certeza, porque 4 milhões também para o Flamengo fica muito difícil, ou dele próprio aceitar reduzir o valor enquanto ele tiver emprestado ao Flamengo. Mas o técnico Marcelo Bielsa pode e sim ajudar na contratação do Darwin Núñez para o Flamengo. O Flamengo está no mercado, vale lembrar que a janela de transferência só fecha no dia 3, lá no dia 3 de março, então tem mais aí quase 20 dias, né, de janela de transferência, se não me engano, 17 dias de janela de transferência para o Flamengo concretizar essa negociação. Fato é que o fato do Bielsa ter falado para o Darwin Núñez que ele precisa jogar mais pode facilitar e muito a contratação do centroavante uruguaio. E o fato do Flamengo também ter 3 uruguaios aí, né? Tem o Varela, tem o Arrasca e tem o De La Cruz, pode ajudar muito na contratação do Darwin Núñez.
Vamos ver como é que vai ficar essa situação. É um jogador de qualidade indiscutível, é um jogador que chegaria para disputar em alto nível com o Pedro a posição de centroavante. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Lembrando, estamos no carnaval, rapaziada, muito cuidado. Você que gosta de sair, tomar um negócio, toma cuidado, não vá aprontar aí, pelo amor de Deus. Olha a família é prioridade sempre. E vambora com tudo, tá certo? Curte o seu carnaval com muita moderação. Eu sou do bloco do sofá, só fico em casa. Não, hoje eu saí de casa de manhã, fui no estúdio que é na frente da minha casa, resolvi uma situação que eu precisava resolver, voltei, só saio amanhã pro jogo. Acabou. Não fico na rua, não gosto, tenho medo, inclusive. Então, você que tá na rua aí, que tá na curtição, tome muito cuidado, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu!